Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Contabilidade no Ar. Vocês estão percebendo aí que hoje eu estou sozinho. Meu amigo foi viajar para Maldívias. Me deixou aqui. Mas não estou sozinho porque temos convidados hoje. Temos um grande parceiro aqui, Vitor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, é um prazer participar desse podcast, principalmente aí na presença do Jefferson, que eu já conheço há alguns anos e conheço aí todo o potencial que ele tem na área financeira e contábil. Pô, legal, Vitor. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, viu? É um prazer. Bom, o tema de hoje, né, é um tema aí que provavelmente muita gente vai querer a ajuda, né? Vamos falar um pouquinho sobre planejador financeiro pessoal, né? É isso que você está fazendo hoje, né, Vitor? É exatamente isso. Espero levar aí contribuições para quem ficar com a gente aqui. Mas antes da gente começar no assunto, vamos para a gente poder apresentar, né? O pessoal sempre pede, hein? Pô, quem é o Vitor, né? Conta um pouquinho aí, Vitor, da tua história, né? Fala aí, como é que surgiu a ideia de atuar na área financeira? É algum lastro familiar aí? Pai, mãe, irmãos? Conta aí um pouquinho da história aí. Como começa? Boa pergunta. E é sempre bom lembrar, né? Meu pai, contador a vida inteira, desde sempre. Começou a carreira como contador, terminou a carreira como contador. Eu sou de Indaiatuba, aqui ao lado de Campinas. Ele tinha um escritório que durou aí 50, 40, 48 anos com ele e outros sócios minoritários estão e deram continuidade, estão com eles abertos e meu pai já se aposentou. Tenho 2 irmãos e o irmão do meio foi fazer contabilidade. E eu me inspirei tantos neles que eu fui fazer informática. Fui aprender programação. Boa. Fiz o primeiro ano de programação, isso no chamado atualmente ensino médio, na nossa época era o colegial. Eu fiz o técnico de processamento de dados junto com o colegial, as matérias regulares. Primeiro ano eu gostei, o segundo ano eu gostei um pouco menos. No terceiro ano eu fui apresentado a uma matéria chamada contabilidade. Eu estava no terceiro ano de processamento de dados, o curso técnico noturno eram 4 anos, então tinha mais 2 pela frente e comecei a olhar a contabilidade e me identifiquei muito facilmente. E aí eu vi que parecia que estava no DNA da família, né? Meu pai contador, meu irmão do meio contador. Eu saí do meu curso de processamento de dados, fui fazer o terceiro ano regular e no ano seguinte comecei a estudar contabilidade. Pô, legal, hein, cara, né? Você vê que assim, você tentou fugir da contabilidade, mas a contabilidade estava ali, né? Enraizada, né? Na família aí, né? Na família Furlan. Pô, que legal. Furlan. Que legal. Agora, depois que você começou a estudar contabilidade, né? Enveredou para essa área, que tipo de empresa que você trabalhou antes de você chegar nessa fase que você está agora? Olha, eu tenho 48 anos, meus cabelos me entregam, né? Então eu trabalhei aí por uma variedade de segmentos e de modalidades. Trabalhei em consultorias, eu trabalhei em escritórios de contabilidade, que foi a primeira experiência. Posteriormente veio a consultoria, conjugada com a auditoria. Depois eu entrei em empresas multinacionais. Dentro das empresas também fiz um tour aí nas áreas de tesouraria, de custos, de planejamento financeiro, que é onde eu me identifiquei muito. E posteriormente, ganhando um pouco mais de rodagem, acabei também assumindo algumas áreas administrativas, como recursos humanos, compras, mas sempre com a paixão e a vocação do planejamento financeiro prevalecendo aí entre outras experiências. Pô, que legal. Então, vejam aí, pessoal, que o nosso amigo, nosso convidado de hoje, aí, o Vitor, ele tem uma vasta experiência aí na área financeira, aí, passando aí por várias áreas, né? Veja que até de compras, RH, né? Que legal. E aí, como é que foi essa história aí de você começar esse projeto de planejador financeiro pessoal? Quando que você teve esse insight? Quando que você enviesou
para, de fato, ser um empreendedor na área? Interessante que quando eu comecei a paixão por finanças pessoais, ela já vem de muito cedo, um interesse muito natural, tanto em trabalhar nas minhas finanças pessoais como na dos outros, de amigos, de familiares. E as conversas vinham de maneira orgânica, de maneira natural. Quando eu vi, eu estava num jantar e a gente conversando sobre finanças. Mas numa perspectiva profissional, quando eu comecei a conjugar muito mais vivência com as pessoas, seja pela experiência em RH, ou seja no dia a dia, quando a gente passava a parte financeira dentro da empresa, as finanças pessoais começou a ficar muito forte para mim, né? Então, um certo hobby começou a vir com uma vocação e eu comecei a me especializar nesse assunto em meados de 2018, 2019. Pô, pera lá. Então quer dizer que você fez algum curso para poder atuar na área? Que tipo de curso que você fez? Exatamente. Eu fiz uma formação de planejador financeiro. Eu já tinha a minha graduação concluída, já tinha um MBA concluído em finanças, voltado para o mundo corporativo. E nesse contexto de me identificar e visualizar pautas sobre finanças pessoais, eu fui buscar uma formação de planejador financeiro. Os Estados Unidos ou outros países mais desenvolvidos nessa temática, eles já têm graduação. Então, quando você se interessa por planejamento financeiro, você vai fazer uma faculdade, que não é o caso do Brasil, pelo menos em 2019. Então, eu fiz um curso de formação, como se fosse uma especialização em planejador financeiro. Pô, que legal, hein? Que interessante. E esse curso você fez aqui no Brasil mesmo ou fora? Fiz aqui no Brasil, fiz em São Paulo. Ah, legal. Eu já fiz cursos pontuais de finanças pessoais online, já visitei escritórios fora do Brasil, mas a graduação é local, aqui em São Paulo. Então, lá em 19 você começou a se preparar para fazer essa atividade que você está fazendo hoje. E de maneira efetiva, em 19 ainda você estava no mundo corporativo, certo? Estava no mundo corporativo, comecei a desempenhar alguns trabalhos nos fins de semana, até para exercitar a graduação e o conhecimento que eu estava absorvendo. Entrou a Covid e comecei a fazer esse trabalho de maneira voluntária também, para quem tinha alta vulnerabilidade, necessidade financeira. Então eu fazia um pouquinho no modelo remunerado e eu fazia muito no modelo não remunerado, nas noites, nos finais de semana. Foi nessa cadência que eu comecei. Pô, que legal, hein? Então, aí você foi sentindo aí que... Mas ainda aí você continuava no mundo corporativo e fazendo um trabalho ali pro bono, né? Não remunerado, alguns remunerado. E quando você tomou a decisão efetiva de falar, não, agora eu quero me dedicar de maneira exclusiva para esse tema? Essa decisão ela veio no final do ano passado, em que a procura por esse serviço começou a crescer e eu respeitava muito o meu tempo, né, dentro da empresa, mesmo sendo um modelo híbrido. No horário normal, era só a temática da empresa, até porque quem trabalha na contabilidade ou área financeira sabe que ela toma o nosso tempo inteiro e o nosso foco. Eu sentindo essa procura, comecei a ver essa possibilidade e decidi aí no final do ano fazer essa migração, que foi comunicada para a corporação que eu trabalhava, uma excelente empresa americana, foi comunicada no começo desse ano. Poxa, que legal. Então, agora o Vitor está 100% dedicado em ajudar as pessoas em planejar a sua vida financeira. Tá. E pegando essa temática, né, olhando, veja, isso é um desafio para qualquer um, né? Cuidar das finanças pessoais é algo assim, como a gente cuidar da própria saúde, né? Até dizem que quando a gente cuida das finanças pessoais, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? Não tem dor de cabeça, né? Não dá dor de barriga, né? Então a coisa fica um pouco mais tranquila. Mas conta pra gente, né? Como é que tem sido esses trabalhos, né? O que você tem encontrado no perfil das pessoas que estão ali? É muita gente com problema ou tem gente que não tem problema, mas não sabe aonde investir?
como é que tá esse perfil dos seus clientes, as pessoas que estão te procurando? Qual que Uhum. é as características principais aí? Olha, uma característica que é muito comum, você já tocou no início, que é o casamento do racional com o emocional. Então, isso é presente em todos os atendimentos que eu venho fazendo, seja no período em que eu fiz de menor escala, como nesse período de alta escala que está acontecendo em 2024. Todos têm as dores que estão no lado racional, o que eu faço com esse dinheiro, como que eu saio dessa dívida, como que eu lido com o meu orçamento. Estamos falando de questões racionais. E tem também o sentimento de culpa por não estar investindo, de culpa por estar gastando demais ou por não prover certas coisas para a família. Então é um primeiro destaque que eu trago aqui, esse racional e o emocional, eles andam de mão dadas. Você sabe que a gente, tendo alguma informação privilegiada, né? E você falou do sentimento de culpa, eu tô entendendo que você tá tendo uma ajuda de casa também, né? Na parte psicológica, né? Tenho que reconhecer, eu sou casado com uma psicóloga, é, e às vezes o nosso jantar fica um pouco acadêmico, para entender um pouco mais das emoções, que não necessariamente são os comportamentos, que a gente consegue ler um pouquinho mais com a experiência, mas as emoções têm um cunho técnico que a gente tem que respeitar a nossa formação e usar aí da expertise de outros profissionais. Perfeito. Então, veja só, nesse trabalho, né, que é um trabalho voltado para pessoas, há uma necessidade em algum momento de você ter um apoio técnico ali de alguém para te ajudar no convencimento que aquela pessoa precisa mudar o comportamento dela do ponto de vista financeiro, então. Sem dúvida, a própria formação do planejador financeiro traz essa temática, tanto de maneira prática como de maneira teórica. Então, ela fala, além de fluxo de caixa e de investimentos, ela fala das angústias que as pessoas sofrem com o dinheiro. Então, é parte da formação, inclusive tem uma certificação que no Brasil ainda não é obrigatória, diferente de outros países, em que também cobre as questões, né, da emoções e comportamento relacionado a finanças. Poxa vida, né? Que interessante, né? Então veja que lidar com dinheiro é sempre um desafio, né? Eu imagino assim, quando você fala de culpa, né? Tô imaginando assim que deve ter aquele camarada que tem muito dinheiro e que tá ali guardando tal, e que fica na dúvida se entrega mais para a família, ou tem aquele cara que não está entregando nada porque não tem dinheiro, não consegue guardar. É isso que eu estou falando tem algum sentido no perfil dos clientes que você atende? Tem total sentido e a gente consegue ilustrar, por exemplo, numa viagem. Uma família que ela tem bastante recursos, ela vai viajar e ela vive as experiências e eu noto nos meus atendimentos que a família volta da viagem com certos conflitos, porque deixou de fazer algumas coisas, mesmo tendo dinheiro, e teve uma dor, teve uma dor legítima. Aí eu vejo uma outra família que tem algumas dívidas, eles saem para viajar. Eles também voltam com dores. Eles também voltam com questões. Poxa, a gente podia ter aproveitado mais. Não, a gente gastou demais. Então, na prática, a gente nota pessoas que têm dinheiro e têm as suas dores nas devidas proporções, com as devidas consequências, mas tanto quem tem o dinheiro para investir como quem está tomando dinheiro no mercado, ele tem as suas dores que precisam ser trabalhadas. Poxa vida, agora vem aquela pergunta assim, e na hora do aconselhamento, né? O que a gente fala, né? Ou para quem está nos ouvindo aqui, o cara que gastou demais, ou o cara que gastou de menos, que tipo de conselho que a gente dá para esse tipo de pessoa? Como é que é essa abordagem, Vitor? Olha, a abordagem que eu utilizo, que o planejamento financeiro como técnica utiliza não só no Brasil como fora, é uma técnica também que as pessoas podem utilizar com amigos, com familiares, que é você, primeiro, você tem que saber quanto que você pode gastar. E segundo, você tem que se conhecer. Você nota que é o racional e o emocional trabalhando junto. Então, é por aí
vamos falar um pouquinho mais, mas você tem que ter um certo norte. A contabilidade mental, ela é perigosa nas empresas e nas pessoas. Então a gente começa entendendo, peraí, será que você podia fazer esse gasto? Você sabe quanto que você pode gastar? Então, vamos explorar esse tema que você acabou de falar aí, contabilidade mental. Vamos trazer para o pessoal que está chegando, né? Falar assim, o que é essa contabilidade mental? É o cara achar que ele pode gastar R$ 100 quando na verdade ele não olhou para a conta dele? É isso? Nos ajuda aí, Vitor. O que é essa contabilidade Você mental? está no caminho certo. Nós estamos aqui no dia 14, então estamos no meio do mês, ainda véspera de dezembro. Então, uma pessoa está num shopping e ela vê um tênis legal. Poxa, bacana, acho que eu vou comprar esse tênis. Afinal, eu gastei pouco esse mês. Eu não gastei muito. Então ele vai ter as crenças, ele vai ter tudo que ele carrega já de experiência de vida financeira, e ele vai ter o desejo movido e impulsionado por um bom marketing, um marketing legítimo, cada um no seu papel. Mas naquilo as emoções vão dominando, ele vai fazer uma contabilidade mental e reduzida e tem grande chance dele partir para a compra, mesmo ele tendo já gasto nessa metade do mês, hipoteticamente, 80% do que ele poderia gastar. É um pouco do que eu me refiro com contabilidade mental. Então é aquela coisa assim, o cara acha, né, porque ele não tem certeza, acha que ele pode gastar, mas ele não olhou para a conta dele, ele não, provavelmente ele não tem nenhum um valor de referência, um orçamento, né, de quanto que ele poderia ter gasto, e vai lá e faz uma despesa. A grande maioria está nesse caso. Não tem o orçamento, ele vai e faz a despesa baseado em um acho, que é a contabilidade mental. Temos uma pequena parcela que até tem um orçamento, ele vai tomar conta, vai consultar, e ele pode se sentir no direito de romper um pouco esse orçamento, e às vezes isso é válido, desde que ele compense de alguma maneira, mas a grande maioria não tem essa referência. Poxa vida, né? Então a gente começa a pensar assim, quem aqui, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Ou mesmo nós, com certeza já caímos nessa contabilidade mental, né? Todos nós. Em algum momento a gente já caiu. Então eu fico pensando assim, caramba, a gente precisa ter uma disciplina, né? Para ter aí um autocontrole do que a gente pode, né? Ou deve gastar, né? Então, será que eu posso ou devo gastar? Então tenho ali um limite ali psicológico, né? De falar, não, faz sentido ou não gastar isso agora? Qual é o benefício que isso vai me trazer? Né? Porque agora vamos brincar um pouquinho assim. Tem muita gente que pensa assim, né? Vamos lá, poxa vida, né? Será que amanhã eu vou estar vivo? Né? Será que eu, de fato, não posso hoje usufruir, né, desse benefício do dinheiro que está na minha mão? Né? Como é que você tem trabalhado isso na cabeça das pessoas? O pensar no futuro? Né? Porque o gastar o hoje está aqui, estamos. Né? Como é que você trabalha isso nesse planejamento financeiro, no planejamento financeiro? Quais são as, vamos dizer assim, ferramentas ou formas da gente tentar convencer alguém que é importante pensar no futuro? Quais são as frases, né, de efeito, né, que a gente poderia, para quem está nos ouvindo, que ainda não tem, vamos pensar assim, não tem a possibilidade de contratar o Vitor, né, mas está tentando se organizar, o que você falaria para essa pessoa? Essa frase de que eu tenho que viver o hoje, em finanças, ela é muito perigosa. Apesar dela ser verdadeira, nós temos que viver o hoje, mas temos que pensar no amanhã. Eu coloco muito em perspectiva. Então, o ouvinte que está participando aqui com a gente, imagina como que pode ser a vida dele se ele tiver sem dinheiro daqui 10 anos. Se ele eventualmente estiver com filhos, caso ele não tenha.
se ele eventualmente precisar de uma ajuda com os pais deles. Então você coloca em perspectivas o trabalho do planejamento financeiro, tanto o meu como de qualquer profissional. Ele é muito personalizado ao contexto da família que você atende. E aí você consegue exatamente essa perspectiva. Mas nós e os ouvintes conseguem colocar-se, né, mesmo que aproximadamente nesse contexto. Como que é ficar sem dinheiro daqui 10 anos? Como será acordar e ter 100 mil reais de dívidas e não ter nenhuma reserva de emergência? Como que seria essa experiência? Então a gente começa a brincar com essa possibilidade de que a vida é só hoje, ou tenho que pensar no amanhã também. Puxa vida, né? Que coisa, né? Aí você começa a pensar assim, né? Eu tenho colegas, né? Pessoas que estão próximas da gente, né? Assim, e já ouviu algumas frases assim, não? Uma pessoa para crescer, né? Ela precisa ter alguns boletos para pagar, né? Para criar ali uma motivação, né? Pô, como é que como é que você vê isso, né? Fala assim, o fato do cara, a gente se depara com isso, né? A gente tem todo mundo aqui, né? E até em certa medida, em algum momento, né? Eu até pensando na época da faculdade, né? Então assim, na época de faculdade, eu tinha que juntar férias, 13º, para tentar pagar a faculdade. Mesmo assim, não dava. Então a gente estava ali no meio de dívidas, né? Naturalmente que era uma dívida que você estava pensando ali na tua formação. Então eu queria aproveitar e pensar assim, falando em dívida, em boleto, né? Você costuma separar o que é uma dívida teoricamente, uma dívida boa, de uma dívida que ela não é uma dívida, vamos falar assim, uma dívida mais, não boa, não ruim para a pessoa? Como é que no trabalho de planejamento tem essa divisão? Temos essa divisão. Endividado todos nós somos, né? A gente está consumindo energia aqui nesse momento e está gerando uma dívida. Agora, quando a gente fala de dívidas, nós temos 80% aí da população, 79% para ser mais exato, com dívidas, sendo que quase 30% com dívidas vencidas. Então estamos falando de cenários diferentes. A dívida cotidiana, o cartão de crédito que você passou num restaurante, vai cair lá. A dívida que você tem, que vai te trazer algum retorno, ela é considerada uma dívida boa. Lógico, tem que ser avaliado o contexto. Uma graduação. Eu estou estudando, vou fazer uma dívida. Com o meu estudo, eu vou evoluir no mercado de trabalho, vou ganhar um pouco mais e vou pagar essa dívida. Você não só paga a dívida, como de uma certa maneira recupera os juros até, porque ela te proporcionou esse caminho. Numa empresa que toma uma dívida para aumentar a sua capacidade produtiva, na maior parte dos casos, é uma dívida boa. Agora vamos lá, eu tenho um carro, esse carro está bom, ele está rodando e eu quero fazer um upgrade porque eu gosto muito de carro. Aí eu tomo uma grande dívida que com isso eu não consigo ir direito no cinema no final de semana ou fazer uma viagem. Será que essa dívida, aí eu devolvo um pouco a pergunta para você e para os ouvintes, será que essa dívida foi boa? Perfeito, né? Olha só, a gente começa a refletir assim, naquele desejo mais específico, né, de ter algo que possa te chamar a atenção, né? Não, puta, eu adoro carro, um outro adora roupa, né? Um adora sair todos os dias à noite, né? Então, e por conta disso você contrai uma dívida, né? Então, aí, realmente, aí a gente está diante de situações bem distintas, né? Então, eu vou pegar um gancho no que você acabou de falar aqui das dívidas, né? E aí a gente não tem que lembrar assim que dívida é como se fosse uma alavanca, né? É para te impulsionar para frente. É claro que se a alavanca for muito alta, forte, ela pode te quebrar e você, ao invés de ir para frente, né, te impulsionar, né, te dar um salto, ela vai te derrubar, né? Então, mesmo sendo uma dívida boa, né? Então imagine aqui que a gente pudesse fazer um MBA fora do país, né?
Só que eu teria que contratar uma dívida em uma outra moeda, né? Então, imagine que eu tivesse lá contratado um curso, né, e o dólar dispare. Então, minha dívida vai, né, para o espaço, né? Ganha uma proporção muito grande. E aí ela, ao invés de me alavancar, ela pode me quebrar, né? Então a gente precisa ter esse certo cuidado, né? Mas eu gosto de provocar a questão da dívida para que as pessoas tenham dimensão. É o seguinte, o que é, de fato, né, Victor? O que essa dívida está te ajudando? Puxa vida, eu comprei um imóvel, né? Bom, o imóvel, ao longo da história, é algo que sempre se valoriza, né? Teoricamente, né, eu diria que os juros que você paga por ter um imóvel financiado, ele tende a ser menor que a valorização. Isso, do ponto de vista teórico, e até a data de hoje, é isso que vem sendo comprovado pelo comportamento da economia. Ah, mas isso vai se repetir daqui para frente? Se eu tivesse uma bola de cristal, né, poderia dizer que sim, né? Então, a gente né, olhando para esses aspectos, eu diria o seguinte, não sei se você concorda comigo, quando a gente fala em educação, em imóvel, eu diria que normalmente são dívidas que a gente poderia chamá-la de boas, mas tem muita gente que contrapõe isso, né? Principalmente imóvel, né? O que você tem para falar sobre esse aspecto? Fala assim, porque a gente vê aí nas redes sociais bastante gente falando, olha, não, é melhor alugar, né? É melhor você guardar dinheiro, paga aluguel, somente na hora que você tiver dinheiro você vai lá e compra um imóvel. O que você pensa a respeito disso? A moradia e o transporte são respectivamente o gasto maior que nós temos na vida e o transporte é o segundo. Né? Isso não é o que a gente nota só nos atendimentos, mas é o que as pesquisas mostram. Moradia no sentido seja de aluguel, seja de parcela de financiamento. E carro também, seja no aluguel ou na compra. A questão de ter ou não ter a casa própria, ele tem na decisão que ir além das contas. As contas têm que ser feitas e ver o que cabe no bolso. Uma vez que as duas opções cabem no bolso da família ou da pessoa que vai tomar a decisão, ela tem que ver o contexto dela. Uma pessoa que muda muito, é uma pessoa que não muda muito, é uma pessoa que o sonho dela foi sempre ter uma casa própria. Quanto custa esse sonho? Né? Então, ele tem outros elementos além da matemática. Mas, voltando aí para uma parte mais racional, você tem que entender o seu contexto de vida, se cabe você comprar uma casa, se você está de passagem num lugar. Estou dando um exemplo. Né? E é difícil você comprar um imóvel sem ter uma ajuda da família, sem entrar em algum tipo de dívida. Aí o desafio é qual é o tipo de dívida, qual é o valor de parcela, quanto que cabe no meu orçamento para que ela se torne de fato uma dívida boa. Ela por si só pode ser considerada assim como uma dívida boa e nobre, uma moradia. Mas se ela for mal constituída, ela vai trazer o efeito inverso, como você mencionou antes. Perfeito. Né? Então, eu até separei aqui um trecho do que você falou, assim, eu gostei bastante, assim. Então, na hora que o processo de tomada de decisão, ele leva, de fato, um aspecto quantitativo, matemático, né? Puta, essa parcela aqui cabe na bolsa, mas ela leva para um outro lado um aspecto qualitativo, né? Do seu sentimento. E aí fica a dúvida, né? Qual que é o peso, né, que a gente deveria atribuir, né, ao aspecto quantitativo e ao aspecto qualitativo? Eu estou na dúvida aqui. Será que é 50-50? Ou será que eu deveria atribuir um percentual maior para o aspecto quantitativo? Né? Caramba, como é que a gente poderia sair dessa sinuca de bico aí? Eu não vou conseguir trazer um percentual. Se eu tivesse que trazer, seria 50-50. O que é importante é, uma vez que você verificou que os dois cenários, vamos usar a compra de uma casa, se eu compro ou se eu invisto esse dinheiro e vivo de aluguel.
Os dois cabem na sua vida financeira? Cabem. Você pode deixar a sua vontade falar um pouco mais. Então eu diria que a proporção eu não consigo te responder. Mas quem vem primeiro, você faz uma conta primeiro. Se a conta te possibilita as duas opções, você traz o seu emocional para dizer o que ele está querendo, o que ele prefere. Eu tenho clientes que gostam muito de viajar, e tenho clientes que gostam muito de comprar roupas. Tudo bem, desde que eles respeitem a realidade de renda, de patrimônio e vivam bem com essa decisão, os dois caminhos seguem firmes. Mesmo o mesmo racional para uma decisão como essa. Sabe que você tocou num aspecto agora, vamos falar aqui de patrimônio, né? E pensar o seguinte, existe uma diferença relevante e importante, assim, às vezes você tem uma pessoa que ela tem patrimônio, mas ela não tem ali liquidez naquele patrimônio, ou seja, ela não tem dinheiro ali disponível para gastar. Você tem se deparado muito com esse perfil de pessoa? Assim, o cara, você olha assim, poxa vida, né, esse cara tem 2, 3 casas, né? 2 estão alugadas, tal, mas ele tem um nível de despesa que consome, né, parte do aluguel, tal. E aí eu tô vendo que o cara não consegue fazer investimento porque ele tem um nível de despesa assim, né, da vida dele que ele já tá ali num patamar. É comum você se deparar, não sei se você se depara com o teu perfil de cliente com essa circunstância. É bastante comum, Jefferson, até porque quem investe no mercado imobiliário, ele cria uma expertise, ele cria uma pequena paixão, que pode se tornar uma grande paixão, e ele ganha métricas todo do mercado financeiro, e ele acaba criando até uma certa aversão do mercado financeiro, porque ele gostou do imobiliário. E ele vai continuar investindo em imóveis. E quando a gente nota, o valor dele está todo parado, com baixa liquidez. Mesmo no melhor dos cenários, sendo excelentes imóveis. E a gente nota o inverso. Pessoas que gostam dos investimentos financeiros, sejam fundos, títulos de ações, de renda fixa, ele acaba se dedicando para esse conhecimento, não vai conhecer do imóvel e todo o patrimônio dele entra no financeiro. Então, o pulo do gato aí é a diversificação, é abrir espaço, né, cada um nas suas proporções, até porque investir em imóveis hoje não necessariamente você precisa comprar um imóvel físico, abrir, né, esse leque de possibilidades e aprender os dois lados. Isso vai te trazer uma segurança financeira e pode te trazer um retorno aí mais consistente, quando um está para cima e o outro está para baixo. Não, e pegando o gancho nesse aspecto, né? Porque a gente normalmente se depara com propagandas nas redes sociais de que, não, olha, pô, deixa de lado esse negócio de ter imóvel, ter casa, né? Pega lá, poxa vida, aquela casa, aquele apartamento vale 800 mil reais. Ao invés de você ter aquele imóvel naquela casa, pega esse 800 mil e vira isso para o mercado financeiro, que ele vai te dar esta rentabilidade aqui, 15%, 20% ao ano. Estou aqui chutando uma taxa, mas uma taxa atrativa de rentabilidade. Então veja, estão pegando aí um cliente seu que tem ali um patrimônio, né, 2, ou na verdade tem uma casa. Uhum. E aí o cara se vê assim, puxa, minha casa vale 800 mil reais. Pô, vou transformar isso aqui, vou vender e vou começar a pagar aluguel e vou colocar esse dinheiro para trabalhar para mim. Você já chegou para você algum cliente com esta dúvida? Já chegou. Vindo nessa perspectiva que você trouxe, é interessante, ele teve essa iniciativa. O Duro é uma pessoa que nunca investiu no mercado financeiro, ama a casa dele, a mulher dele não se vê em outro lugar a não ser aquela casa, e ele faz um movimento desse, sem pensar. Financeiramente, talvez seja um caminho. Vamos supor que seja o caminho, que esse 800 mil, no mercado financeiro bem aplicado, vá render
mais do que ele teria no contexto anterior. Mas ele vai carregar outras perdas no meio do caminho, e se ele não souber investir, esse plano não vai dar certo. Então, é a pior das respostas. Pode ser que sim, pode ser uma boa iniciativa, pode ser que não. É muito relativo do contexto financeiro e dos desejos de cada um. Se é um casal mais desprendido de imóvel, já morou de aluguel, tem uma certa intimidade, mesmo que introdutória com investimento, está disposto a aprender mais, poxa, legal, faz umas contas, se não conseguir, procura alguém para ajuda, faz umas contas, encaixou, vai em frente. E aí vamos tirar algumas dúvidas agora. Vamos lá. O papel do planejador financeiro, ele tem como uma atribuição ajudar a investir o dinheiro, a escolher tipos de investimento? O planejador financeiro ele não indica produto, como é feito por um assessor de investimentos, como um consultor de investimentos. Podemos dizer que o trabalho do planejador financeiro no que se refere a investimentos, ele termina aonde começa o do assessor. Então, peraí, tem uma divisão aí. Então, o pessoal que tá nos ouvindo aí precisa ter um esclarecimento, porque o cara, ele pode ter a percepção, depois de ouvir a nossa conversa até que um determinado ponto, achar que o trabalho do Vitor também é de indicar investimentos, porque a gente estava aqui falando de dívida, falando de patrimônio, falando da necessidade de como racionalizar, como pensar em tomar decisão, né? Aí você falou em diversificação, então quer dizer que o planejador financeiro ele não vai, né, assessorar ou vai indicar tipo de investimento, perfeito? Perfeito. Ele pode obter a certificação junto à CVM e também indicar o produto. O trabalho puro de planejamento financeiro, ele não indica produtos. Exatamente. Então ele trabalha, aí você chamou atenção, ele trabalha antes, perfeito? Então me ajuda a explicar, né, esse papel. Então vamos imaginar o seguinte, que a gente está aqui, né, eu sou um possível cliente seu, ganho R$ 2.000 por mês, né, tenho uma despesa de 1.200, né, e preciso de uma ajuda, né. Você vai me ajudar a elaborar um orçamento, né? Você vai me ajudar a pensar em alternativas de como eu gero receita? Como é que é esse trabalho? Bacana. Bacana. No seu caso, você já veio ainda sabendo as suas despesas e a sua renda. A grande maioria que vai buscar esse serviço, ele não sabe as despesas. Talvez ele saiba a renda. Talvez. Mas você já veio com esse número, então você já tem uma parte. A gente vai entender desses 800, o que ele pode proporcionar. E aí eu aproveito aí até para fechar essa questão do investimento. Você precisa ter uma reserva de emergência. Se o seu custo de vida é 1.200, depende de alguns parâmetros, mas vamos usar aí 6 vezes isso daí. Olha só que interessante. Então, um parâmetro, né, que a gente poderia utilizar são 6 meses de reserva. De reserva de emergência. Em 6 meses baseado no custo. No custo. Não na renda. Não na renda. Então, no seu exemplo, ele tem uma despesa mensal de 1.200. Então, ele precisa ter 6 vezes 1.200 guardado. E aí já mostra o casamento do assessor e do planejador financeiro. Eu vou falar para ele que esse valor de 6 vezes 1.200 precisa estar em um produto com liquidez imediata, afinal, se ele precisar retirar, ele tem que retirar na hora, com baixo risco de oscilação, ele não vai querer ter um rendimento negativo para um dinheiro que ele pode usar em qualquer momento. Tá. E de preferência com um credor sólido, né, como se fosse um título do governo. Qual é o produto? O produto o assessor vai indicar. Eu coloco a característica, eu calculo o valor, o assessor, com esse contexto, ele consegue falar, eu vou te indicar esse produto. Perfeito. Então, agora, vamos explorar um aspecto aqui curioso. Aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Tô aqui planejando a minha vida, né?
tem uma despesa de 1.200, você falou em 6 meses de reserva, tá? Vamos pensar o seguinte, por que 6 meses de reserva? O que lá nos cursos, no treinamento que você fez, olhando dados, né? O que leva a pensar nos 6 meses? O que tem aí de racional para a gente convencer alguém que ele precisa ter uma reserva de 6 meses de emergência? Interessante a pergunta. Vamos supor aí que a empresa em que ele trabalha, o escritório em que ele trabalha, está com uma crise, está com uma baixa, né, no faturamento ou uma inadimplência e precisou demiti-lo. Desses 1.200, vamos hipoteticamente dizer que 800 são custos fixos e 400 são variáveis. Como que fica se ele no mês seguinte tiver que pagar pelo menos o 800 e reduzir o 400 de variável pela metade? Então o custo dele saiu de 1.200, veio para 1.000. 800 de fixo mais 200, que é um pedaço, metade do variável. E aí ele olha para o extrato dele, ele olha para o holerite que não virá. O que ele faz? Então, esse é o ponto para nós entendermos que a reserva de emergência, ela precisa estar lá. Mas e se eu não usar? Que ótimo. Fantástico, né? Que ótimo. Então, você está levando em consideração o risco, né, da pessoa ser demitida, perfeito? Ou perder o emprego, mesmo que ela seja empreendedora, por alguma razão, aquele trabalho que ela tem, aquele negócio que ela tem, não conseguiu gerar receita por um período mínimo, né? Esse é o risco maior, ou que nós devemos aí estar sempre com ele no radar. Existem outros riscos, né? Estou andando com o meu carro, quebrou o câmbio do carro. Poxa vida, esse contexto ainda, o cara tem 800 de sobra, ele consegue se virar um pouquinho, né? Mas ele poderia não ter essa sobra, ele poderia estar com um orçamento mais apertado. Se você está na casa, quem tem a residência própria, aí deu um problema de vazamento. Parece um pouco hipotético, mas é aí que as famílias começam a se endividar. Não é só no consumo orgânico do tênis que eu mencionei. Existe também o alto consumo exagerado. Mas a vida traz imprevistos. E nesses imprevistos a gente precisa estar preparado financeiramente. A reserva de emergência cobre isso também. Perfeito. Então, assim, a reserva de emergência ela deveria ser utilizada para imprevistos, né? E, de fato, né, tem um desafio aí, né? Se você está hoje numa situação em que não tem nenhuma reserva, tem o desafio de começar a constituir essa reserva, né? Isso é natural. E aí você falou algumas coisas aqui que eu queria aproveitar o gancho para entender se isso na vida do planejador financeiro faz bastante sentido. Você falou em custo fixo, né, e custo variável, né? Então são conceitos, né, que estão lá dentro da contabilidade de custos. Perfeito, Vitor? E aí, na hora que você está organizando os dados de uma pessoa física, de um cliente seu, tô entendendo que você separa, faz essa divisão dos gastos. É isso mesmo? É isso aí. A gente precisa entender tanto o conceito do fixo e do variável, como do essencial e não essencial. Opa, então aí apareceu um outro conceito, hein? Interessante aí. Ó, anotem aí, pessoal. Aquilo que é essencial para a tua vida e aquilo que não é essencial. Exatamente. E eu diria, eu vou brincar contigo aqui, que esse conceito, em certa medida, né, às vezes o que não é essencial está virando custo fixo. Sim, ele vai cruzando essas massas, esses dois conceitos, eles vão cruzando aí gasto de um lado para o outro. Porque se o não essencial fosse sempre variável, estaria mais tranquilo de eliminar, né? Agora, se aquilo que não é essencial está virando custo fixo, então aí a gente pode estar diante de um problema, de uma espiral negativa. Tô certo? Correto, correto. O mercado é um bom exemplo, né? O mercado, quem que gasta um valor bem firme, igualzinho todo mês, né? Você tem uma variação. Tem muita questão técnica, mas o mercado
usando ele no conceito, ele é um bem essencial. Salvo itens adicionais que a gente venha colocando no carrinho, ele é um item adicional e ele tem uma certa variação, dependendo até período de ano, você está em férias, você não está... Mas eu vou brincar aqui contigo agora. Você falou de mercado, né? Assim, então você está ali fazendo o trabalho do planejamento financeiro e o cara eu tô supondo como é que você faz esse trabalho e tô pensando nas minhas contas ali. Eu procuro mensalmente fechar as minhas contas, ver para onde foi o dinheiro, Uhum. né? E aí você falou da conta do mercado. Mas a conta do mercado, né, tá lá. Supermercado tal, supermercado B, E, C, E. Só que eu não tô vendo o que tá lá dentro. Você chega a pedir detalhes da nota fiscal de um cliente para saber o que ele está comprando? Depende da necessidade. Imagina um cliente que está com muitas dívidas e está com dificuldade de quitar essas dívidas. Vamos deixar um pouquinho mais grave. Ele tem a casa dele como garantia do empréstimo. Cenário bastante comum no Brasil, porque as taxas são reduzidas, as ofertas são grandes, e aí ele colocou a casa em garantia. Aí a resposta é sim. Se esse gasto do mercado parecer um pouco mais alto no contexto, a gente vai abrir as notas e vai entender o que está sendo consumido aí. O cliente precisa desenvolver essa habilidade. O planejador vai ajudá-lo a desenvolver essa habilidade e vai dar um ferramental. Agora vamos imaginar quem está num contexto mais saudável com as suas finanças. Você precisa abrir a nota do mercado? Não. Eventualmente você vai fazer isso, você está com um projeto, uma transição, uma mudança específica. Caso contrário, se não for um valor super fora do normal, você não vai fazer isso. Não é necessário fazer. Não é necessário. E aproveitando um gancho, né, pensando assim, poxa vida, nos treinamentos, nos cursos que você fez para se preparar para ser um planejador financeiro, há alguns indicativos, né, que nem você começou a falar, poxa vida, Jefferson, normalmente a principal despesa é moradia. E eu concordo, faz bastante sentido, né? Despesa no sentido assim, de saída de caixa, né? Porque pode ser um financiamento, né? E aí não é uma despesa, teoricamente, pode dizer que é um investimento, né? Então, a moradia, né? Mas pensando de maneira bem simplista, né? Sem entrar em conceitos contábeis ou de finanças para não complicar, né, as pessoas que estão nos ouvindo. Então, pensando na saída de recursos, né, nos pagamentos que são feitos, então a principal despesa é moradia, né? Pensando ali que o cara está pagando um aluguel ou um financiamento. A segunda, você falou que está relacionada à locomoção, né? O cara se locomover, ou ele está pagando o combustível, né? Ou ele está pagando o transporte dele, né? Seja público, né? Mas é uma despesa importante, é a segunda despesa mais importante. E o supermercado? Poderemos dizer que é o terceiro? Ou em alguns casos ele pode ser o primeiro? A alimentação agrupada, que seria o mercado, que seria a alimentação fora, que seria o pedido de comida, iFood, sem propagandas, né? Ele pode virar o terceiro. Quando a gente pega os históricos de gasto, o segundo ainda é o transporte. E a gente fala de gasto, né? O gasto ele pode ser um gasto com uma despesa ou um gasto com um investimento. investimento. Perfeito, não. Legal. É legal você tocar nisso, né? Assim, porque conceitualmente, né, é melhor usar a expressão gasto, né? Porque é o que você falou, do ponto de vista da teoria, né? Gasto é isso aí mesmo, né? Ou é custo, que está ligado ali direto ali com a sua atividade principal, e você se manter vivo, né? Ou uma despesa que poderia ser algo ali não essencial, né? E um investimento. Exatamente. Né? Algo que você está planejando ali pensando no futuro, né? Algo que em certa medida pode te alavancar, né? Perfeito. Tá. Perfeito. E então esse pode ser o terceiro. Então a gente tem aqui nos estudos que você fez, tem algum percentual que deveria representar? A moradia poderia representar 10% da sua renda, os gastos com transporte 5%. Tem estudos
Tem estudos. Ele não vem na formação do planejador, mesmo na certificação, que é a certificação do CFP, é uma certificação global e no Brasil é aplicado por um associado que se chama Planejar. Você não tem esses parâmetros. O que você tem é como lidar com esses parâmetros, com os clientes. Né? Agora, existem as pesquisas que mostram aí quais são os gastos mais relevantes. Isso serve de base para a gente ter um teto, né, para certos gastos. Um gasto que corre muito solto em algumas famílias são gastos com presentes. Né? Você vai no aniversário, se é movido também por um emocional, gosto muito da pessoa. Né? O brasileiro, o ser humano, acaba deixando algumas coisas para fazer em cima da hora, vira um hábito, daí compra o que está na frente e tal. Quando você vê, você fala, nossa, onde que foi o dinheiro? Você vai ver presentes. Foi bastante. Então, assim, dá para sim você ter uma referência de quantos por cento do seu orçamento deveria ser alocada como presente. Como se fosse uma palavrinha comum que a gente ouve na mídia. Um teto de gasto. Teto de gastos por presente. Então, olha só. Né, a gente cobra, às vezes, do governo, né, uma austeridade, né, na gestão dos recursos públicos, né? E nós, em certa medida, não fazemos essa mesma gestão, né, como a gente espera dos outros, né? Eu vou brincar aqui, pau que bate Chico também bate Francisco, né? Perfeito. Então, olha que legal. Vamos pegar um gancho nisso que você está falando. Então, veja, nós estamos planejando a vida financeira de uma pessoa. Na hora que você está planejando, então a gente tem que criar lá categorias de gastos, certo? Uhum. Então, vamos separar lá em gastos essenciais, gastos não essenciais, vamos separar em gastos fixos, gastos variáveis, né? E pensando aqui nessa época do que a gente está chegando aí, na época de comprar presente, né? Chegando no final do ano, né? Comprando Natal, né? Então, olha a dica que o Victor está dando aí. Por que não ter um teto de gastos com presente, né? E aí, poxa vida, mas a gente também precisa passear. Tem teto de gastos para viagem também? Para passeio? Temos que ter. Senão você pode voltar com uma bela dívida. E acreditem, a bola de neve que a gente ouve falar, que as dívidas vão formando, elas acontecem. Porque os juros de um cartão que não é pago, de um cheque especial, ele é muito alto. E aí uma dívida, ela toma proporções grandes que vai ultrapassando a capacidade de pagamento. E as possibilidades de sair de um quadro desse é difícil. Então, viagem precisa também, você ter um teto? Precisa. Eu adiciono um motivo a mais. Você dá um palpite, além de você não tomar um empréstimo. Qual seria esse motivo a mais? Será que o pessoal que está ouvindo aqui consegue dar um palpite? Né? Pensem na experiência de você ir viajar, deixar de viver algumas experiências. Você não foi num parque que estava na cidade, você não foi numa atração, num show, ou num restaurante que você queria. E você volta e fala, nossa, eu tinha dinheiro para fazer isso. É o oposto da situação anterior. É lógico que a situação anterior ela é mais grave, mas essa segunda situação é incômoda também. Então, se você não tem uma referência, você pode gastar mais do que você pode. Ou você pode simplesmente viver menos experiências mesmo tendo condições. Então, é importante ter uma referência de gasto para a viagem também. Perfeito. Então, o Victor, tem uma coisa, um raciocínio que eu sempre penso quando a gente está lidando com finanças, né? Porque eu acho que, aliás, eu acredito que muita gente fala assim, pô, mas esse negócio aí de planejar financeiro está muito relacionado ao fato de eu ter uma boa remuneração. Quando eu tenho uma baixa remuneração, eu ganho um salário mínimo, né? É sempre mais desafiador. Eu concordo. Porém, tem algo que eu digo o seguinte, o problema, na minha perspectiva de finanças, não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Porque se eu ganho R$ 500, eu só posso gastar R$ 500. Eu não deveria gastar mais. Mas Jefferson, mas para eu sobreviver como ser humano, eu preciso de mais.
Opa, então, pera lá, e reconheço que você precisa de mais. Então a gente tem que trabalhar agora a vertente de aumentar a receita, né? Então, nesta linha, né, você tem trabalhado nos seus projetos aí com os seus clientes essa vertente de pensar em coisas em que essa pessoa possa fazer para que ela possa ter mais renda? Sim, a gente trabalha nas duas pontas, é, que podem ser complementadas por outras pontas, mas as duas pontas que eu me refiro é você fazer uma gestão dos seus gastos e explorar as possibilidades de receita. Uma outra exemplo de ponta é o retorno dos seus investimentos, que pode contribuir nessa equação. Mas sim, é trabalhado as possibilidades de renda extra. Até com a tecnologia que temos hoje, cada um dentro da sua especialidade pode pensar em fazer uma renda extra, de maneira online, de maneira presencial, para equalizar. Essa equação universal de não gastar mais do que se ganha, ela é muito verdadeira. E ela é muito trabalhada. Com toda a sua simplicidade, ela ganha no dia a dia um desafio Opa, de equilibrar isso. E no equilíbrio, as duas pontas são necessárias. Então, temos que falar de renda extra quando os esforços dos gastos já foram lá aplicados, não são suficientes, aí você tem que explorar a receita. eu imagino que esse tipo de sugestão, provavelmente na tua jornada aí como planejador financeiro, tenha aparecido, né? Principalmente quando você estava ali fazendo algum trabalho voluntário, tentando ajudar alguém, porque de fato, se alguém está precisando de ajuda e não consegue e não tem condições de pagar um planejador financeiro, eu tentando me colocar no teu lugar, né, de conselho, talvez um conselho importante seja dado definitivamente pensar o que a pessoa pode fazer, né, além do que ela já está fazendo, né? Uhum. Sim, a gente tem contextos e contextos, né, que essa regra ela é válida para todos, mas tem pessoas com dificuldade de, de enxergar essas possibilidades. Teve uma educação muito baixa, teve um desenvolvimento da capacidade cognitiva também baixo. Então, por mais que a gente olhe isso como algo óbvio, para algumas pessoas pode ser um caminho desafiador. Eu fiz um trabalho voluntariado esse ano aqui, um mutirão de finanças pessoais, e aí você se depara realmente com pessoas que têm limitação para se mover nesse sentido. Então, planejadores, educadores, profissionais de maneira geral, podem sim contribuir em ajudar essas pessoas a dar esse passo e explorar essas possibilidades. Puxa, legal, Victor. E aí, né, você tocou nesse aspecto às vezes, da capacidade da pessoa de compreender algo mais sofisticado, né? Ou mesmo assim, aí eu começo a pensar o seguinte, né? E às vezes a pessoa está ali, é, vamos pensar assim, ela não teve oportunidade, né, para se desenvolver, para estudar, mas ela tá ali batalhando, né? Mas ela precisa às vezes de um impulso de alguém, né, para alavancar a vida dela, né? E às vezes eu penso assim, às vezes a pessoa está ali tocando a vida, seja como um analista, né, de uma empresa, tem uma remuneração ali, não é uma remuneração alta, né? Mas se o camarada tiver distinção de organização de despesas e tiver a capacidade de pensar fora da caixa em por que eu posso buscar mais de receita, e eu diria o seguinte, tem um aspecto, eu vejo até dentro da faculdade, ali a gente atende alguns alunos, em alguns momentos eu penso assim, a gente não pode ter o orgulho, né? Então, se hoje eu ganho pouco, né, que todo mundo começa ganhando pouco, né? Isso aí é a realidade, né? Ninguém começa uma faculdade e consegue ter um salário, né, que você fala assim que é digno de ter uma vida
maravilhosa, né? De poder jantar todo dia fora. E em alguns momentos, de assim, o orgulho, você percebe que no seu processo ali de assessoria, de planejamento, o orgulho do cara às vezes aparece. Aparece bastante, Jefferson. Ele vem junto com essa carga emocional. E você tem isso desde uma pessoa que está começando uma carreira, e aí ele precisa, por alguma circunstância, de uma renda extra e fazer um outro tipo de trabalho, e o orgulho é ferido, como de um profissional sênior que, num determinado momento da vida, por imprevistos ou pelo contexto que a vida tomou, ele também precise fazer algumas coisas diferentes. Andar num carro mais simples, fazer um trabalho mais simples. E aí o orgulho, ele é uma barreira. E é uma barreira que precisa ser trabalhada para poder fazer esses passos financeiros. Puxa, legal. Ô, Vitor, a gente está caminhando aqui pro nosso bate-papo, eu assim, percebo assim que tem mais tanta coisa que a gente precisava abordar, né, sobre planejamento financeiro, né, mas o tempo nosso aqui tá, ele é um, o tempo também é um recurso financeiro, né, Escasso. escasso, né, eu sei que você tem outras agendas aí, mas vamos aproveitar agora para pensar o seguinte, se tivesse que dar dicas para quem está começando a planejar a vida financeira, né? Quais são as suas dicas, né? E o que você passa aí de mensagem final para a turma aí? Como um início desse processo, se conheça financeiramente. Então saiba quanto que você está gastando, para onde que está indo, quanto que você está ganhando, como que isso se comporta de um mês para outro. Se você está conseguindo fazer sobrar um valor, se esse valor está bem cultivado. Então esse é um primeiro passo, o autoconhecimento financeiro, que as estatísticas e a minha experiência mostra que a grande maioria não tem. Comece por aí. Com isso você vai conseguir evoluir para as outras áreas do planejamento financeiro, que teria muito repertório, daria para a gente ficar aqui um dia falando. Perfeito. E que vai ser um prazer ficar mais horas falando em outras oportunidades. Mas com esse primeiro alicerce montado, intuitivamente você vai perceber, epa, lembra que eu comentei do teto de gastos? Eu acho que eu tenho um teto de gasto aqui. No nosso exemplo do colega do 1.200, vamos dizer que ele revisou, ele falou, olha, 1.200 é um valor bom, eu posso exceder até 1.300. Com 700 é uma boa poupança em 2.000. Né? Esse mesmo exemplo, a pessoa podia estar com 1.900 de gasto e 2.000 de renda. Então, e sem reserva de emergência. Então, conforme ele faz esse primeiro raio-x inicial, ele já vai percebendo um pouco os limites que ele vai ter para o presente do fim do ano, para a viagem que ele vai fazer, e aí gradualmente ele vai evoluindo em outras áreas do planejamento financeiro. Perfeito, Vitor. Ô, Vitor, para o pessoal te procurar, acompanhar o teu trabalho, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Eu tenho um site que explica bem o serviço e também nesse site tem um blog com matérias tanto de orçamento, endividamento, investimentos, www.vf Financas Pessoais. Perfeito. VF é de vitorfurlan.com.br. Também tenho o meu espaço no Instagram. Vamos lá lembrar desse endereço agora. É victorfurlan.financaspessoais, que também pode ser encontrado no Facebook e no LinkedIn. Pô, legal. E o pessoal que nos acompanha aí, né, também pode me acompanhar nas redes sociais, né? Eu tô lá no Instagram como Prof. Jefferson Barbosa, né? No LinkedIn lá como Jefferson Barbosa, são as duas redes aí que a gente tá bem postado lá. E também pode procurar lá o nosso patrocinador, que é a Evolução Auditores, né? Tanto no LinkedIn, né? Quanto no Instagram, né? E a gente sempre tem uma mensagem aqui, né? Afinal de contas, o nosso patrocinador Evolução Auditores sempre fala o seguinte, que
Não há acaso no mundo dos negócios. Tá? Obrigado aí, pessoal, pelo bate-papo. Obrigado, Vitor, pela presença. Pessoal, fica com Deus aí. E a gente se encontra aí no próximo episódio.